Olá, já pararam para pensar como é que a Netflix sabe direitinho qual série recomendar? Ou como um app de trânsito consegue calcular a melhor rota em tempo real? Bom, por trás de tudo isso existe uma espécie de planta baixa para os dados. E é isso que a gente chama de modelagem de dados, a arte de transformar um monte de informação caótica em uma estrutura clara e inteligente. Vamos descobrir juntos como construir uma do zero? Para isso, nosso desafio prático de hoje vai ser o seguinte: criar um sistema para monitorar acidentes de trânsito. Imagina só os dados chegando de tudo quanto é lado, uma bagunça total. Nossa missão é justamente pegar esse caos das ruas e construir uma arquitetura de dados bem organizada. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é montar nossos blocos de construção. Tudo começa com as peças fundamentais. Nossa primeira tarefa aqui é encontrar os substantivos da nossa história, ou seja, quais são os principais elementos que a gente precisa registrar. E para fazer isso, a gente usa as 4 ferramentas do modelo entidade-relacionamento. É bem simples, olha só. A entidade é o nosso substantivo, tipo cliente. O atributo é o adjetivo que descreve essa entidade, como nome. O relacionamento é o verbo que conecta as coisas. Por exemplo, cliente compra produto. E a cardinalidade? Pensa nela como se fosse a regra do jogo, definindo os limites de cada conexão. Tá, mas e como é que a gente acha esses substantivos, as tais das entidades? É um processo bem direto, em 2 etapas. Primeiro, a gente analisa a descrição do problema. E segundo, a gente simplesmente extrai as palavras-chave, os substantivos que representam as coisas que queremos guardar informação. E olha só como isso funciona na prática. A partir de uma frase bem simples como "um acidente ocorre em uma localidade, envolve veículos e pode ter vítimas". Pronto, a gente já extraiu nossas 4 entidades principais. Simples assim, elas são os pilares do nosso modelo. Ok, agora a segunda parte, descrever os blocos. Com as nossas entidades definidas, o próximo passo é dar detalhes para elas. É hora de adicionar os adjetivos que descrevem as características de cada uma. E aqui a gente vê o processo em ação. Cada entidade, que é o retângulo, ganha os seus atributos, que são essas elipses. O acidente tem data, hora, o veículo tem placa, modelo. E reparem no atributo que está sublinhado como o ID acidente. Essa é a chave primária, a famosa PK. Ela é o identificador único de cada registro, como se fosse o RG daquela informação, sabe? Não tem como ter 2 iguais. Beleza, vamos para a terceira parte, conectar o quebra-cabeça. Nossas peças já têm características, mas elas ainda estão isoladas. Agora, a gente vai conectar tudo, criando a ação com os nossos verbos. Os relacionamentos que são representados por esses losangos são os verbos do nosso modelo. São eles que formam as frases lógicas que descrevem o sistema. Por exemplo, um acidente ocorre em uma localidade. Um acidente envolve um veículo. E um acidente pode ter vítimas. Percebe como a estrutura começa a fazer todo o sentido? E agora a quarta parte. Vamos para o trecho que exige um pouco mais de atenção, mas que é crucial. Entender a cardinalidade, ou seja, as regras do jogo que vão governar essas conexões que a gente acabou de criar. E essa regra se chama cardinalidade. O que é isso, afinal? É simplesmente a regra de negócio que define o número mínimo e o número máximo de vezes que uma entidade pode se associar a outra. É como se fossem as regras de engajamento entre as nossas peças. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. A notação é sempre mínimo-máximo. Olhando para o lado do acidente, a gente vê 1,n. Isso significa que um acidente tem que envolver no mínimo um veículo. E pode envolver muitos. O n é de muitos. Agora vamos ver para o outro lado. Olhando para o lado do veículo, a gente vê 0,n. Isso nos diz que um veículo pode nunca se envolver em um acidente, por isso o mínimo é 0, mas também pode, infelizmente, se envolver em vários acidentes ao longo do tempo. E aqui vem a dica de ouro, a mais importante de todas. Para não ter erro na hora de interpretar, lembrem-se, a leitura da regra é sempre cruzada. Para entender as regras que se aplicam a um acidente, olhamos os números que estão do lado de veículo. E para entender as regras de um veículo, olhamos os números do lado de acidente. Esse é o segredo para ler qualquer modelo entidade-relacionamento. Então vamos praticar essa tal de leitura cruzada com a nossa tabela. Primeira linha. E tcharam! Aqui está o resultado. Nosso modelo conceitual completinho. A gente partiu de uma simples frase e chegamos a essa planta baixa clara e lógica. Agora qualquer pessoa, seja da equipe de desenvolvimento ou da área de negócios, consegue olhar para isso e entender as regras do sistema. O caos foi transformado em estrutura. E agora a última parte, a vez de vocês construírem.
Depois de ver toda essa teoria aplicada, chegou a hora de colocar a mão na massa. A melhor forma de fixar esse conhecimento é construindo, não tem jeito. Existem várias ferramentas que ajudam nisso. O BR Modelo, por exemplo, é ótimo para o ambiente acadêmico. Ele é bem completo. Mas, para a nossa prática de hoje, a recomendação é o Draw.io. Ele é online, é de graça, dá para colaborar com outras pessoas e é perfeito para criar esses diagramas de um jeito bem rápido e intuitivo. Então, os próximos passos são bem claros. Primeiro, acessem uma ferramenta como o Draw.io. Segundo, como um exercício prático, tentem recriar exatamente este diagrama que a gente construiu junto aqui. E terceiro, o mais importante, treinem desenhando outros modelos. A prática realmente leva à perfeição nisso. Porque no fim do dia, o grande segredo da modelagem de dados não é ficar decorando símbolos, sabe? É conseguir entender a história que os dados do mundo real estão contando. É traduzir a realidade para uma linguagem que o sistema entenda. Agora, a pergunta que fica é: qual história o próximo modelo de dados de vocês vai contar?